Estamos de volta para a terceira parte do programa, terceira e última parte do programa O Livre, que analisa os acontecimentos político-policiais recentes aqui em Mato Grosso. Eu queria entrar com vocês, acho que a conversa está rolando bem aí, estamos tratando, na verdade estamos tratando de um assunto só, dividido em temas. Eu queria tratar da delação premiada do ex-governador Silval Barbosa. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, disse que é uma monstruosa. Eu acho que ele não diria isso se não houvesse figuras de dimensões nacionais envolvidas em algum escândalo do bom. E não acho que isso se limita ao Blairo Maggi. Acho que pode sim, para ser claro, envolver o ministro Gilmar Mendes, muito amigo do Silval. As amizades costumam ser pulverizadas por delações premiadas. O que você acha, Guilherme? Pois é, já começaram a sair alguns trechos, né, do que seria essa delação premiada, como, por exemplo, um dos trechos que foi divulgado é que o ministro Blairo Maggi, hoje ministro, quando era governador, teria pago uma espécie de um mensalinho aos deputados para eles aprovarem as medidas do governo na época que ele estava à frente do executivo. Mas essa questão do Gilmar é uma questão bem interessante, porque eles são muito próximos, o Silval e o Gilmar Mendes. O Silval estatizou uma faculdade, uma coisa qualquer, um instituto. Ele comprou um prédio por 7 milhões em Diamantino. Entre outras coisas. Recebeu aquele telefonema constrangedor para todo mundo. De apoio incondicional. O Gilmar, ele manifesta apoio incondicional a um cara que ele não sabe o que fez. E o Gilmar, ele é um cara, né, quem está em Brasília acompanha o dia a dia dele, ele é uma pessoa excessivamente envolvida na política, né? A gente conversava hoje mais cedo. Ele é só político. Ele é político, ele disfarçado mais do que ministro. Em toga, com aquela toga. Exatamente. Ele se encontra com o Temer, ele não é representante de um poder, ele não é o presidente do STF, que é a Carmen Lúcia. Ou seja, ele tem uma atuação muito mais O TSE política. Não é um poder? Não é um poder, exatamente, mesmo ele sendo presidente do TSE. Ele vem de conversas presidenciais desde o Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, Lula, Dilma e agora Temer. É verdade. Inclusive, ontem a gente soltou uma matéria, Onofre, de que existem algumas conversas de bastidor de que o Gilmar Mendes ele estaria pronto para sair do STF para se candidatar a senador aqui por Mato Grosso. Exatamente. E daí a gente fez uma matéria também, isso daí há umas 2 semanas, perguntando para os partidos, né, se eles aceitariam, se eles dariam legenda para o Gilmar Mendes. Curiosamente, o PSDB e o DEM disseram que sim, que dariam legenda para o ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, e ao negar a candidatura, ele confirma, porque o político nega. Jânio Quadros não foi candidato a nada e exerceu todos os cargos. É verdade. O José Serra, ele sempre confirma no dia final, Exatamente. Né? E todo mundo sabe que ele vai sair candidato a alguma coisa e ele nunca confirma. Ou seja, é da prática política, né? Muito mais do que jurídica. Agora, vocês acham que o eleitorado mato-grossense, ele já descobriu, como boa parte do Brasil, que qualquer um hoje, depois do que aconteceu em decorrência da Lava Jato, pode ser preso? Qualquer pessoa recebe a prisão com naturalidade e horror, né? O eleitorado mudou e ele percebe. Aqui o estado de Mato Grosso tem um eleitorado, a população, a média de juventude dela é maior do que no resto do país. Então, a juventude é muito mais perceptível do que os adultos. E aqui em Mato Grosso, os jovens têm um poder de opinião muito mais forte do que os adultos. Qualquer coisa que sai, você vê as redes sociais, que o canal dos jovens é a rede social, né? Você não vai ler no jornal, nem vai ver em outros lugares, eles falam ali. Você percebe que a rede social fica nervosa imediatamente, o que significa que houve uma reação. Você não vê nas páginas de jornais ou nos noticiários diversos. Mas isso aconteceu. Está acontecendo uma coisa, então é normal isso. Agora, o que me espanta, queria ouvir o Guilherme sobre isso, é o seguinte: esses caras são tão criativos na roubalheira, na safadeza e tão pouco imaginosos na montagem do álibi. Né? A gente pega esses filmes, um bom seriado, é a primeira coisa que um bom criminoso, eu respeito o criminoso competente. O criminoso que a gente respeita. Ele vai, a primeira coisa que ele monta é um álibi. Olha. Tanto que o cara da máfia, eles não matam ninguém. Até chegar ao matador, você passa por
300 instâncias. Aqui eles não têm álibi. Você tem a mesmíssima declaração para todo cara pego com a mão na cumbuca. Eles não têm álibi. Eles É têm... perseguição, não tem provas, basearam numa delação e tal. Não tem imaginação, né? Não, aqui também. É exatamente assim, eles não têm álibi. O que eles têm são bons advogados criminalistas que em algum momento do processo encontram algo que pode, de alguma forma, anular não as provas, mas o processo em si. E aí eles já estão tranquilos, porque se eles anulam o processo, logo não tem uma possibilidade de condenação. Essa atuação do advogado criminalista brasileiro, como geralmente esse tipo de acusação não vai para júri popular, mais comum é eles conseguirem cancelar o processo por alguma arbitrariedade, por algum erro jurídico, ou judicial. filigrana jurídica, né? Exatamente. Agora então é aí que engraçado, né? nisso que eles botam a lupa deles. Eu conheço, quando eles falam, isso vem desde que o Brasil existe e tal. Eu não sou nostálgico, né? Eu sou nostálgico só dos políticos. Eu tenho nostalgia dos bons políticos e o Onofre também. Nós lidamos com pessoas muito competentes e que não usavam, não tinham como moeda o dinheiro. O cara podia ser levado pela vaidade, pela vontade de ter poder, então isso é muito legítimo. E há pouco tempo, eu não sei se vocês viram a fotobiografia do Oswaldo Aranha, que é uma figura que me fascina, porque ele só não foi presidente porque ele era contemporâneo de Getúlio. Aliás, vários daquele grupo poderiam ser presidentes da República, tinha o estofo para isso. Curiosamente, Oswaldo Aranha, em 1933, ele disse aquela frase que ficou famosa, devia estar num momento ali de depressão. O Brasil é um deserto de homens e de ideias. Ele disse isso em 1933, quando só tinha fera da oposição e na situação. Aí eu conversava com o momento neto de efervescência dele, política. que organizou o livro. Estava conversando outro dia, ele falou assim, olha, eu falei, qual é a diferença do teu avô para os políticos atuais? Ele falou, são várias. Tal. Começa pela cultura, Você tá pela conversando formação. com quem? Pedro Corrêa do Lago, neto do Oswaldo Aranha, que organizou o livro. E que pouco conviveu com o avô, mas tem a tradição oral, a família contando e tal. Então ele diz o seguinte, ele falou, olha, primeiro a formação do cara, era um sujeito culto e cosmopolita, conheceu logo cedo a Europa, etc, etc. Ele falou, mas tem o seguinte, eu não imagino o meu avô discutindo propina. O que aconteceu, Onofre? Você consegue localizar no tempo? Consigo. A partir dos militares, a desestruturação dos partidos políticos. A gente não pode discutir esse assunto se você não aprofundar, e nosso tempo não vai permitir isso, aprofundar qual é a Conversaremos mais, sim, porque eles vão dar motivo para a gente conversar muito mais. Mas eu gostaria que o nosso ouvinte, nosso telespectador que tiver um pouquinho mais de paciência, vai lá, vai procurar qual é a essência dos partidos políticos. O partido, qual é a filosofia na sua casa, Alfredo? Desculpa, Augusto, não era o seu pai de comum acordo com a sua mãe? Sim, não importava se o seu pai tinha mais poder de mando na casa do que a sua mãe, mas a sua mãe era o poder moderador. Claro. Ali tinha um equilíbrio. Claro. E esse equilíbrio, que era a cabeça do partido familiar, vamos dizer assim, espalhava nos filhos, que copiavam, replicavam e reproduziam pela vida inteira, muito depois que os pais morriam. Os filhos seus, os seus netos, bisnetos, daqui a 3 ou 4 gerações, aqueles valores poderão estar adaptados a uma linguagem de um outro tempo, mas a essência não. Os militares mataram os partidos políticos e a Constituição de 88 permitiu essa proliferação de partidos. Então, nós não temos no Brasil nenhum lugar mais em que você tem essência de coisa nenhuma. O que é que entrou no lugar? O poder dos poderes e o corporativismo das corporações. Então, estamos mortos. Você mencionou um fenômeno perfeito, porque eu me lembro direitinho que eu ouvia o Ulisses Guimarães, uma vez eu conversei com ele, ele falou, o problema do político é a mulher do político. Mulher do político é um problema grave. Você chega em casa de madrugada, você andou o dia inteiro fazendo campanha e tal, aí você torce para a tua mulher estar dormindo, ela acorda. Pergunta, com quem você esteve? Aí ele falava assim, ele falava, eu baixo o tom de voz e digo, eu fui com o Quercia. Ele falava, aquele que disse que você não presta.
Ou aquele que você disse que é ladrão e tal. Ele falou, não tem jeito. A minha mãe, eu ouvi ela dizendo para meu pai assim, você está fazendo uma aliança com o fulano? Mas você não disse que ele é cafajeste? E nós ouvíamos. Então você aprende o que é o sentimento da honra, que não existe mais. Mas o resultado dessa dialética deles claro, dois... interferia na ação dele. Era uma filosofia familiar, política e familiar, que todo mundo captava na família. Isso é uma essência. Os políticos antigamente teriam de esconder das mulheres o que fizeram de errado. Hoje a mulher é laranja. Como é o caso do Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. Por exemplo. Mas não é só ele, né? Não, ele é um exemplo. O governador Silval, e desculpa, eu lamento ter que dizer isso, mas a mulher dele foi presa, pelo mesmo motivo que ele. O filho foi preso. Mas como que o filho... Eu fico pensando que eu não estou imune a isso, acho que pela idade talvez esteja, porque meus interesses hoje são muito diferentes do que eram há alguns anos atrás. Eu tenho mais passado do que futuro. Então eu tenho que cuidar desse mas futuro. Os valores são imortais. Agora eu fico pensando, a minha mulher presa, os meus filhos presos por deslizes da minha parte. Eu vou falar um palavrão, que merda de vida que eu tive. Exatamente. Pensa bem, quer dizer, você aí, para um jovem aqui como o Guilherme, você está sabendo que o teu filho tem dificuldades para entrar na escola, não é garoto, não teve tempo de virar cúmplice do pai, ele não consegue entrar na sala de aula porque os colegas dizem que ele é filho de ladrão. Aí eu fico pensando, que a gente raciocina imaginando que esse pessoal tem a cabeça parecida com a nossa, não tem. Esse menino vai replicar o que no futuro? Porque o cara tem que sentir alguma coisa. Sim. O cara tem que sentir. Imagine os filhos do Sérgio Cabral convivendo com a mãe e não podendo usar computador porque a mãe é ladra. Que tal? É curioso, recentemente teve uma provocação daquele seriado norte-americano House of Cards, que conta a história de um presidente norte-americano. Que para brasileiro não choca nenhum, né? Nem um pouco, nem um pouco. Mas eles fizeram uma provocação muito bacana em Brasília, no aeroporto de Brasília. Eles colocaram uma frase do seriado que é mais ou menos assim, que é o Frank Underwood, que é o presidente norte-americano no seriado. Faz coisas que só não superam os nossos políticos. Exatamente, acho que a gente está uma etapa adiante deles ainda nesse ponto. Mas eles colocam uma provocação muito interessante, falam assim, eu não entendo como as pessoas se deixam seduzir pelo dinheiro quando o verdadeiro poder está na política, né? Acho que isso daí é até um recado para o brasileiro. Exatamente. Né? Os políticos brasileiros quiserem enriquecer com a política de maneira mais esdrúxula. Mas a política virou sinônimo de dinheiro e vice-versa. É verdade, isso daí infelizmente chegou nesse ponto. Agora, acho que é engraçado, né? Porque parece uma contradição e não, há uma lógica nisso aí. O eleitorado tenta mudar. O índice de renovação, como eu já disse aqui, é alto. O problema é que ele é traído novamente. Mas isso daí vai para a estrutura dos partidos, né? Só que agora a renovação vai chegar a 80%. Agora vai ser uma limpeza. Mas só que vai ser essa limpeza, mas vão se manter as mesmas estruturas dos partidos. Esse é o problema. Esse é o problema. Você só ganha legenda se você joga o jogo do partido. Você... Que não é o filosófico do sentido de partido. Esse é um ajuntamento quadrilheiro a quem nós demos hoje o nome de partido. Isso não é partido político. Todos de centro-esquerda. É curioso isso, né? Todos, no Brasil, até recentemente, era um xingo, você fala, você é de direita. Não é? Hoje eu acho que está mudando um pouco isso. Eu acho, nós estamos no finalzinho do nosso programa, eu queria que vocês comentassem um minuto que eu vou dizer agora. Eu acho que um amigo meu dizia que o povo tem uma pré-racionalidade no povo brasileiro que estranhamente, misteriosamente se manifesta em momentos agudos como esse que estamos vivendo. Eles vão mudar. O povo brasileiro vai mostrar que eles mudaram, o povo já mudou. Eles vão mudar a estrutura, a cara do Brasil aí, porque eles estão andando à frente. Sem a informação que os políticos têm, eles estão andando à frente. O povo é sempre melhor que os representantes que elege. E acho que isso vai se manifestar. Queria que você, agora, de maneira muito intensa, queria que vocês, no minuto final, mandassem o seu recado sobre o que quiserem. O Brasil nunca teve manifesto um inconsciente coletivo, que é uma onda
natural que surge e Que ganha aconteceu corpo. em 2013. Começou ali, hoje nós temos um Eles não inconsciente. sabiam bem o que queriam. Hoje nós Estavam temos- junto e Nós protestando já contra a temos política. hoje um inconsciente coletivo inconformado. Como é que ele vai reagir o ano que vem, a gente não sabe. Mas que o inconsciente coletivo existe e está pronto, existe e está pronto. Eu queria trazer para essa discussão uma expressão que não é minha, é uma expressão do professor de Colômbia, Marcos Troirro, que ele avalia que o Brasil está vivendo nesse momento uma náusea, o Brasil náusea, que ele cunhou esse termo, que é o quê? É o brasileiro expelindo para fora tudo aquilo que ele já não considera mais parte do corpo que ele habita, expelindo para fora a corrupção, os partidos que não representam mais eles, as instituições que já não representam. Isso tudo está vindo de uma forma tão brutal que agora em 2018 espero que a gente já veja a primeira Eu reformulação. noto em São Paulo claramente, não é só com motorista de táxi, não, que eles são um bom termômetro. Mas com quem eu converso? A Diferentemente, empregada doméstica tem uma leitura claríssima de tudo isso. diferentemente de outros momentos, quer dizer, não adianta, tudo político, os políticos são iguais, desta vez não. O que mais ouve é o seguinte, na eleição que vem a gente acerta com eles. Aí. Tomara que seja assim. Onofre Ribeiro, foi um prazer conversar com você mais uma vez sobre essas questões. Muito obrigado, o prazer é meu. Daqui a pouco O nosso lance aqui é incomodar, né? E incomodar e bater e papo. desacomodar, E né? bater papo, aqui que a gente gosta. Guilherme, muito obrigado. Eu é que agradeço. O Livre estará de volta na próxima terça-feira. Até lá.